Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, e nós estamos no canal 14NET Anápolis para falar agora do nosso último princípio dessa sequência de 5, que é o princípio da eficiência. No nosso primeiro vídeo a gente apresentou a proposta de falar do LIMP, sim, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em 5 partes, em 5 vídeos. Estamos no nosso último vídeo hoje para falar de eficiência administrativa. Mas antes eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, assim você vai sempre ser alertado de vídeo novo no canal 14NET Anápolis. Vamos lá? Vamos falar de eficiência. Eficiência é um princípio constitucional aplicado à administração pública direta e indireta. A administração pública, o Estado brasileiro, deve ser eficiente. E o que é eficiência, né? Eficiência é você trabalhar com a melhor técnica a um custo baixo. Vamos pensar em um veículo. Um exemplo grosseiro, mas a relação é essa. Você tem um veículo que ele tem uma autonomia para 500 quilômetros e para atingir esses 500 km, bastam 30 litros de combustível. Poxa, sonho de consumo, com 30 litros de combustível eu faço 500 km com carro? Bom demais, isso é eficiência. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mecânica desse veículo, que o motor desse veículo foi preparado para render mais. Com a mesma quantidade de combustível que o outro veículo faria, talvez 350 km, o seu veículo faz 500 km. Isso é eficiência. Quando você pega um telefone celular e ele fala, você consegue falar de qualquer lugar da cidade, existe eficiência nisso. Ou é da rede de sinais de celular ou é do seu aparelho, que é muito bom. Eficiência é quando você trabalha com a melhor técnica e a um preço menor, a um baixo custo. Esse é um grande objetivo do Estado brasileiro, ser eficiente. O Estado brasileiro tem que fazer os seus serviços, executar os seus serviços públicos da melhor forma. E qual é a melhor forma? É aquela que tem um custo menor para a administração e para o contribuinte e é executada com precisão. Vamos pensar em exemplos de eficiência. Eu vou te contar um exemplo, você pensa aí se isso é eficiente ou não é. Eu sou prefeito da cidade e resolvo passar asfalto numa rua, beleza? Bom demais, vamos asfaltar a rua, é ótimo, excelente, né? Rua asfaltada sempre é bacana, né? E aí eu faço a licitação, contrato a empresa trouxe um preço mais barato do mercado para aquele tipo de asfalto indicado tecnicamente para a sua realização. E aí nós fazemos o asfalto, 10 quilômetros de asfalto, a população de determinado bairro fica muito feliz. Passado um mês do asfalto pronto, pintado, vem uma máquina da prefeitura fazer um buraco nesse asfalto. Como assim? Acabou de fazer? Exatamente, vem fazer um buraco. É porque a gente fez o asfalto e não colocou a rede de esgoto. Tá faltando uma anilha aqui, a gente precisa fazer rede de esgoto. Vou te perguntar, isso é eficiente? Olha, coloquei o asfalto em 3 meses. Licitação, contratação e execução de obra, 3 meses. Desse aspecto foi super eficiente, né? Mas só faltou a rede de esgoto. E agora eu vou quebrar o asfalto novamente para colocar a rede de esgoto em funcionamento. Isso é eficiência? Não, isso não é eficiência. A administração pública, em razão do princípio da eficiência, ela não tem o direito de errar. Eu, cidadão, tenho. Você, cidadão ou cidadã, tem o direito de errar. Por quê? Porque você não tem ao seu alcance, na sua casa ou no seu círculo de amizade, técnicos especializados para diversas áreas da vida humana. O Estado tem. O Estado tem médicos, concursados engenheiros, concursados economistas, concursados contadores, concursados engenheiros eletricistas, concursados. O Estado tem um aparelho de profissionais, um quadro efetivo de profissionais qualificados, extremamente inteligentes e capazes de fazer inveja a qualquer grande indústria do mundo. Então o Estado não tem direito de errar, o Estado tem que ser eficiente, não é uma opção. O Estado não pode dizer erramos porque nós não sabíamos que não tinha rede de esgoto naquela rua. Antes de executar a licitação para colocar esgoto, faça um estudo, verifique o tipo de solo, verifique se há malha de esgoto, verifique se há condições de permeabilidade naquele solo para você não ter inundação. Ah, não tem. Então antes do asfalto tem que fazer a rede de esgoto. Você já deve ter visto na sua cidade aquele asfalto bonito, né? Passam alguns meses e ele está todo esburacado. Aí a prefeitura, não, nós vamos arrumar, e faz um monte de remendo.
Isso é eficiência? Você paga todo ano pelo mesmo serviço. Isso não é eficiência. A eficiência administrativa exige que servidores públicos sejam treinados, qualificados, para que possam exercer as suas funções de forma precisa e econômica, sem desperdício de dinheiro público, sem desperdício de tempo. O Estado brasileiro tem tudo para ser eficiente. Mas por que não é? Será que isso é culpa só dos servidores? Eu não coloco isso só na conta dos servidores públicos. Também tem servidores que não querem trabalhar, isso é fato, e esses devem ser retirados da administração pública. Mas existem servidores que nunca receberam treinamento para realizar a atividade que realizam diariamente. Ele executa a atividade dele como ele acha que é melhor, e não como a técnica administrativa diz que é melhor. Eficiência é planejamento. Antes de eu executar alguma coisa na administração pública, eu estudo a situação, descubro qual é a melhor opção, a mais barata, respeitando a qualidade, respeitando a técnica, e aí sim eu passo a fazer a execução. O Estado brasileiro tem o dever da eficiência porque ele não pode falhar. O Estado não tem o direito de errar. Quando nós pensamos, por exemplo, na barragem de Mariana, a barragem de Mariana com a Samarco, aquela barragem que rompeu e varreu do mapa brasileiro um distrito existente na cidade de Mariana, poluiu o rio, estragou terra, gerou um prejuízo bilionário para a saúde, para o ambiente e para uma empresa brasileira que é a Vale do Rio Doce. Houve um erro. Erro de quem? De quem tinha o dever de fiscalizar e gerir a estrutura da barragem. A barragem rompeu por falta de manutenção, por falta de cuidado, por falta de eficiência administrativa. Eficiência na fiscalização ambiental, eficiência na fiscalização da exploração mineral, eficiência da própria empresa que deveria ter um ciclo de manutenção rigorosíssimo, sabendo que abaixo da barragem existia um distrito. Quando a gente fala em eficiência, eu estou falando em veículos da polícia que andam mais e gastam menos. Eu estou falando de, ao invés de contratar um helicóptero para fazer monitoramento aéreo, eu contrato um equipamento de menor custo como um drone, ou contrato câmeras espalhadas pela cidade para fazer o mesmo tipo de monitoramento. O país precisa de alternativas eficientes para sair dessa situação de excesso de gastos públicos. Ser eficiente é agir, ter um serviço adequado. O que é serviço adequado? Um serviço prestado com equipamentos atualizados, equipamentos novos, equipamentos de alta precisão ou de precisão necessária para a realização daquela atividade. Eu trabalho no Ministério Público Federal. Existem pessoas, colegas meus, que mexem com imagens de satélite. Eles não podem mexer com imagem de satélite com aquele computador que eu tenho na minha casa ou com aquele computador que eu uso para trabalhar, porque eu trabalho com texto. Ele trabalha com imagem de satélite. Ele precisa de uma máquina eficiente ao ponto dele permitir, no mesmo tempo de trabalho que eu tenho, ele realiza a atividade dele e eu realizo a minha. Então não justificaria para mim ter um equipamento super potente para trabalhar com imagens e vídeos, porque eu só produzo texto. Ele sim. Um computador mais caro. Muitas vezes as pessoas falam assim, o Estado comprou um equipamento caríssimo, né? Mas tudo bem, qual é a função dele? A função era um computador de 50 mil reais para trabalhar com imagem. Justifica? Justifica, porque uma estação gráfica não é barata. Eficiência é isso. Trabalhar com eficiência é fazer o gasto do dinheiro público de forma precisa e adequada, atendendo à demanda, à necessidade da própria população. Beleza? Esse foi o último princípio de 5. Nós falamos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eficiência é aplicada para municípios, estados, União, Distrito Federal, empresas da administração direta, ou melhor, para a administração direta e para a administração indireta do Estado brasileiro. É um princípio aplicado a todo servidor público, seja ele concursado ou não. Não há opção, não existe exceção. O Estado precisa ser eficiente. Meu nome é Rodrigo Belmonte, eu estou falando aqui no canal 14net Anápolis. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, coloque aí nos comentários um tema ou uma sugestão de um assunto que você quer que a gente fale dentro do direito constitucional ou dentro do direito administrativo. Forte abraço, bons estudos e até nosso próximo vídeo. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.